Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola e hoje vamos rever as contratações confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Antes de seguirmos, eu quero falar da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Lá você pode personalizar e selecionar os seus times favoritos e deste modo, sempre que tiver uma novidade, ser notificado. Além disso, você pode acompanhar os jogos em tempo real e após isso ainda assistir os melhores momentos em primeira mão e em alta qualidade. Bom, não perca tempo e baixe agora mesmo o OneFootball no seu celular. O aplicativo é grátis e bem leve. O link está aqui na descrição. O técnico Lisca, de 49 anos, assinou com o Sport até o fim da temporada. Ele estava livre no mercado. A Ponte Preta anunciou a contratação do uruguaio Leandro Bárcia. Aos 29 anos, o atacante fica emprestado até o fim do ano, proveniente do Rentistas do Uruguai. Mailton reforça a Chapecoense até o fim do ano. O lateral direito de 24 anos estava no Metalist da Ucrânia e chega sem custos. Já o Grêmio confirmou a volta de Lucas Leiva. O volante de 35 anos estava livre no mercado após deixar a Lazio e assina com o tricolor até o fim do ano que vem. Já o Internacional anunciou a renovação de contrato do defensor Vitão, que fica agora emprestado junto ao Shakhtar Donetsk até junho do ano que vem. O Botafogo assinou em definitivo com Kaique até 2025. Aos 21 anos, o meia teve 50% dos direitos econômicos adquiridos junto ao Nova Iguaçu, custando R$300 mil. John Vasquez foi oficializado no Ceará. O atacante de 27 anos chega emprestado até o fim do ano que vem com opção de compra, proveniente do Deportivo Cali, da Colômbia. O Fortaleza confirmou o volante Lucas Sacha, de 32 anos, e que assinou até meados de 2024. O jogador chega sem custos após rescindir com o Aris, da Grécia. Rômulo Otero é mais um meia confirmado no Leão e fica em definitivo até o fim do ano após deixar o Cruz Azul do México. Por fim, o Fortaleza anunciou ainda o atacante Thiago Galhardo. O jogador de 32 anos pertence ao Internacional e fica emprestado até o fim do ano. Após isso, ele pode assinar em definitivo. Fernandinho está de volta ao Atlético Paranaense. O volante de 36 anos fica no clube até o fim de 2024. Ele estava livre no mercado após deixar o Manchester City. Marcos Guilherme está de volta ao São Paulo. O atacante assinou até o fim deste ano com opção de renovação. Com 26 anos, o jogador ficou livre no mercado após rescindir com o Internacional. O Corinthians anunciou o atacante Yuri Alberto, de 21 anos. Ele chega emprestado até o meio do ano que vem, proveniente do Zenit da Rússia. Ivan e Mantuan fizeram o caminho inverso. O Atlético Mineiro anunciou Otávio em definitivo. O volante de 28 anos deixa o Bordeaux da França sem nenhum custo e fica até 2026. O Atlético anunciou ainda o atacante Pedrinho, que fica emprestado até o meio do ano que vem, proveniente do Shakhtar Donetsk. Por fim, o Galo confirmou o atacante Christian Pavón, acertado desde o início do ano. Aos 26 anos, o argentino chega sem custos do Boca Juniors e assinou até meados de 2025. Rodrigo Aliendro reforça o River Plate da Argentina. O meia de 31 anos deixa o Colón, também da Argentina, a custo zero e assinou por 3 anos. O Toronto da MLS anunciou Domenico Criscito, de 35 anos. O defensor estava livre no mercado desde que deixou o Genoa.
Na Escócia, o Celtic anunciou o lateral esquerdo Alexandre Bernabei, de 21 anos, proveniente do Lanús, da Argentina. O valor é acima de 4 milhões de euros. O Celtic anunciou ainda o atacante Jota, de 23 anos. O jovem assinou até 2027, deixando o Benfica por 7 milhões e meio de euros. Na Grécia, o PAOK anunciou o meia André Ricardo, de 21 anos. O contrato é válido por 4 temporadas e deixa o Famalicão de forma gratuita. O PAOK confirmou ainda o jovem goleiro Dominik Kotarski, de 22 anos. Ele chega do Gorica da Croácia por 2 milhões de euros e assina até 2026. Simi Versálico assinou com o Olympiacos. O lateral de 30 anos assinou por 3 temporadas após deixar o Atlético de Madrid. Aboubakar Câmara trocou de clube na Grécia. O centroavante de 27 anos assinou com o Olympiacos e deixa o Aris por 5 milhões de euros. O Zenit anunciou o atacante Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan. Os dois ficam emprestados pelo período de 1 ano junto ao Corinthians e após isso tem opção de compra. O time russo anunciou ainda o centroavante Mateu Cassiera, de 25 anos, proveniente do Sochi, também da Rússia, e que custou 4 milhões e meio de euros. Henry Mor foi confirmado no Fenerbahçe até 2025. Aos 24 anos, o atacante chega do Karagümrük por valores não divulgados. Cenk Tosun assinou com o Besiktas por uma temporada. O centroavante de 31 anos chega sem custos do Everton. O Red Bull Salzburg anunciou Strahinja Pavlovic. O defensor deixa o Mônaco por 7 milhões de euros e assina por 5 temporadas. O centroavante Bas Dost, de 33 anos, assinou até o fim da temporada com o Utrecht, chegando sem custos do Clube Bruges. Aos 19 anos, Xavi Simons assinou com o PSV Eindhoven até 2027, chegando sem custos do PSG. O PSV Eindhoven anunciou ainda a volta de Luuk de Jong, que fica até 2025. Com 31 anos, o centroavante deixa o Sevilha por 4 milhões de euros. Chegando em Portugal, Helder Morim assinou com o Deportivo Chaves até 2026. O meia de 21 anos deixa o Leixões por 200 mil euros. Rodrigo Moura é mais um confirmado no Chaves. O goleiro de 26 anos chega do Trofense. Habib Sylla é o último confirmado no Chaves. O lateral de 23 anos chega do Leiria. Livre no mercado, Fabian Bunčić assinou com Vizela até 2025. Ele é goleiro e tem 25 anos. Thiago Pereira assinou até 2026 com o Vizela. O goleiro de 18 anos deixou o Benfica. Já o Marítimo anunciou Rafael Brito, de 20 anos. O meia chega emprestado até o fim da temporada junto ao Benfica. O Marítimo anunciou ainda o meia Lúcio Vega, de 22 anos e que assina por 3 temporadas, chegando sem custos do Estoril. João Afonso, de 27 anos, é mais um confirmado no Marítimo. O meia chega do Gil Vicente. O Estoril Praia confirmou Nelson Veríssimo como novo técnico. Aos 45 anos, ele estava livre no mercado. O Estoril confirmou o lateral Gonçalo Esteves por empréstimo até o fim da temporada, pertencendo ao Sporting. Thiago Araújo assinou com o Estoril até 2025. O atacante de 21 anos deixou o Benfica sem nenhum custo. Mais um confirmado no Estoril é Rodrigo Martins. O atacante de 23 anos chega sem custos do Mafra e assina até 2025.
E por fim o Estoril confirmou ainda o meia Thomas, de 20 anos. Ele chega do Lyon e assina até 2025. Thiago Esgaio será emprestado ao Arouca até o fim da temporada. O lateral direito, de 26 anos, pertence ao Braga. O Casa Pia anunciou o meia Diogo por 2 temporadas. O jovem de 22 anos chega do Estrela, também de Portugal. Vânio Almeida assinou até 2025 com o Portimonense. O lateral de 18 anos chega do Loures, também de Portugal. O lateral direito Davi Lima, conhecido como Pastor, chega emprestado no Portimonense, tendo opção de compra fixada junto à Ferroviária. O Gil Vicente anunciou Ivo Vieira como novo técnico. Aos 46 anos, ele estava livre no mercado. Lucas Barros assinou com o Gil Vicente. O lateral de 22 anos deixou Covilhã. Robson Reis, de 22 anos, foi confirmado no Boa Vista. Ele chega emprestado junto ao Santos com opção de compra. Já o Santa Clara anunciou Ricardo Silva, de 23 anos. O goleiro deixa o Porto e assina por 3 temporadas. Siko Niakate assinou com o Braga. O defensor francês de 22 anos chega emprestado junto ao Gangan. O Braga oficializou ainda a chegada de Victor Gomes. O lateral de 22 anos chega emprestado junto ao Espanyol, tendo opção de compra fixada. Rui Fonte foi confirmado no Famalicão. Aos 32 anos, o atacante chega sem custos do Estoril e assina por 2 temporadas. Michael Villanueva reforça o Vitória de Guimarães até 2025. O defensor de 29 anos deixa o Santa Clara sem nenhum custo. Após deixar o Porto, Diogo assinou com o Vitória até 2025 e reforça a lateral direita. Por fim, o Vitória confirmou ainda Ryoya Ogawa, de 25 anos. O lateral chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Tóquio, do Japão. Hidemasa Morita foi anunciado pelo Sporting até 2026. O volante japonês de 27 anos chega do Santa Clara por valores não divulgados. O Union Berlim confirmou o atacante Jordan, de 26 anos. Ele chega do Young Boys por 6 milhões de euros. Said Janko foi emprestado ao Bochum até o fim da temporada. O lateral direito de 26 anos pertence ao Real Valladolid e tem opção de compra após esse período. Jens Stage, de 25 anos, deixa o Copenhagen da Dinamarca e assina com Werder Bremen até 2026. O meia custou 4 milhões de euros. Oliver Burke assinou com Werder Bremen até 2025. O centroavante chega sem custos do Sheffield United. O Borussia Mönchengladbach confirmou o Ko Itakura até 2026. O japonês de 25 anos chega do Manchester City por 5 milhões de euros. O Wolfsburg anunciou o volante Bartol Franic, de 22 anos, proveniente do Dinamo de Zagreb, da Croácia. Ele assinou até 2027 e custou 7 milhões e meio de euros. O Clermont Foot anunciou o volante Maxime Gunalons, de 33 anos. O jogador chega sem custos do Granada e fica até 2024. Falaie Saiko foi emprestado ao Montpellier até o fim da temporada. Aos 27 anos, o lateral pertence ao Vitória de Portugal. O Niça anunciou o técnico Lucien Favre, de 60 anos. Essa será a sua segunda passagem no time francês. O Olympique de Marseille anunciou Isaac Touré, de 19 anos. O defensor assinou por 5 temporadas e deixa o Le Havre por 5,5 milhões de euros.
Já Matteo Guendouzi assinou em definitivo até 2025. O meia francês de 23 anos deixa o Arsenal por 11 milhões. O Nantes anunciou o meia Moussa Sissoko, de 32 anos. O jogador assinou até 2024 após deixar o Watford por 2 milhões. O Mônaco anunciou o japonês Takumi Minamino, de 27 anos. O jogador deixou o Liverpool por 15 milhões de euros e assinou até 2026. O Lille anunciou o técnico Paulo Fonseca, de 49 anos, e que fica por 2 temporadas. O português estava livre no mercado. O Lille anunciou ainda o zagueiro Alex Sandro, de 22 anos, e que assinou até 2026. O jogador deixa o Deportivo Chaves por 2 milhões de euros. Livre no mercado, Akin Zedadika assinou com o Lille. O lateral direito de 27 anos estava no Clermont Foot. Tolisso está de volta ao Lyon. O meia de 27 anos ficou livre no mercado após deixar o Bayern e assinou com o time francês por 5 temporadas. O Lyon anunciou ainda o novo empréstimo do atacante TT, de 22 anos, e que fica até o fim dessa temporada, proveniente do Shakhtar Donetsk. O PSG anunciou a contratação do meia Vitinha, que deixa o Porto. O jovem de 22 anos assinou por 5 temporadas, custando 40 milhões. Stefano Sensi foi emprestado até o fim da temporada ao Monza. O meia de 26 anos pertence à Internazionale. O Monza anunciou ainda Andrea Carboni, de 21 anos. O defensor assinou por 5 temporadas e deixa o Cagliari por 4 milhões e meio de euros. O Empoli anunciou o centroavante Mattia Destro, de 31 anos, que fica até o fim da temporada. Ele chega sem custos do Genoa. O Salernitana anunciou Emil Borrinen até 2026. Ele deixa o CSKA Moscou por pouco mais de 3 milhões. O meia de 23 anos já estava emprestado no time italiano na última temporada. O Torino anunciou Pietro Pellegrini em definitivo por 3 temporadas. O centroavante de 21 anos estava emprestado e deixa o Mônaco. Os valores não foram divulgados. O Hellas Verona anunciou o centroavante Roberto Piccoli, de só 21 anos. Ele fica emprestado até o fim da temporada, proveniente da Atalanta. Matteo Cancellieri foi emprestado a Lazio até o fim da temporada. O atacante de 20 anos pertence ao Hellas Verona. A Internazionale anunciou a contratação do meia Christian Aslani, de 20 anos, proveniente do Empoli. O albanês chega emprestado até o fim da temporada com taxa de 4 milhões. O contrato prevê uma opção de compra em mais 10 milhões. Livre no mercado, André Onana assinou até 2027 com a Internazionale. Com 26 anos, o goleiro chega sem custos do Ajax. Henrique Mkhitaryan assinou por 2 temporadas com a Inter. Com 33 anos, o meia-atacante chega sem custos após deixar a Roma. Por fim, a Inter confirmou ainda a volta de Lukaku. Com 29 anos, o centroavante foi emprestado até o fim da temporada com taxa de 8 milhões. A Roma anunciou Mile Esvilar, de 22 anos. O goleiro chega sem custos do Benfica e assina por 5 temporadas. Florenzi assinou em definitivo com o Milan. O lateral de 31 anos assinou por 3 temporadas e deixa a Roma por 2 milhões e 700 mil euros. Após empréstimo, o Real Valladolid garantiu o atacante Ivan Sanches em definitivo. O jogador de 29 anos deixa o Birmingham por 100 mil euros.
Joselu assinou sem custos com o Espanyol por 3 temporadas. O atacante de 32 anos chega do Deportivo Alavés. O Osasuna anunciou Aitor Fernandes, de 31 anos. O goleiro assinou por 3 temporadas e chega sem custos do Levante. Já o Rayo Vallecano anunciou o experiente goleiro Diego Lopes, de 40 anos. Ele fica até o fim dessa temporada, proveniente do Espanyol. O Atlético de Bilbao anunciou a contratação do técnico Ernesto Valverde. Seu último trabalho foi no Barcelona. Antes disso, ele já tinha comandado o Bilbao. O Real Betis anunciou o atacante Luis Enrique, de 21 anos, e que assinou até 2028. O Fluminense acertou a venda do jogador em 8 milhões de euros e mais 5 em variáveis. Sam John Stone foi confirmado no Crystal Palace. O goleiro de 29 anos chega sem custos do West Brom e assinou até 2026. Jim Henderson foi confirmado no Nottingham Forest e fica emprestado até o fim dessa temporada, proveniente do Manchester United. O Nottingham Forest anunciou ainda o lateral direito Julian Bianconi, de 22 anos e que assinou por 3 temporadas. O jovem deixou Troyes da França por 10 milhões de euros. O Everton anunciou James Tarkowski até 2026. O defensor de 29 anos deixou Burnley de forma gratuita. Após empréstimo, Alphonse Areola assinou em definitivo com o West Ham por 5 temporadas. Aos 29 anos, o goleiro deixa o PSG por pouco mais de 9 milhões de euros. O Newcastle anunciou a contratação de Sven Botman, de 22 anos. O defensor deixou Lille por 37 milhões de euros e assinou com o time inglês até 2027. Matt Turner é o novo goleiro do Arsenal. O americano de 28 anos atuava no New England Revolution da MLS. O jogador custou quase 6 milhões e meio de euros. O Tottenham anunciou a contratação do atacante Richarlison, proveniente do Everton, por 58 milhões de euros e pode render mais 12 em variáveis. O novo contrato do atacante de 25 anos chega ao fim em 2027. Stefan Ortega, de 29 anos, assinou com o Manchester City. O goleiro chega sem custos do Arminia Bielefeld e assina até 2025. Essas foram então as contratações confirmadas desta última semana. Teve muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Já deixe aqui nos comentários o seu top 3 de contratações que você mais gostou desse vídeo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Falou, valeu e fui!